Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Léa, professora de língua portuguesa, e esta é a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje, continuaremos a parte 2 de morfologia, relacionado à análise morfológica. Então, no vídeo passado, eu expliquei a parte 1, né? Artigo, substantivo e adjetivos, e hoje eu estarei explicando para vocês numeral e pronomes, tá? Então fiquem comigo nessa videoaula, prestem bastante atenção, anotem se necessário, tá bom? Então vamos iniciar. Então começaremos com a questão do numeral. Então o que é, ou seja, qual é o conceito de numeral? Então numeral é a palavra, só um pouquinho. Então, numeral é a palavra que indica a quantidade exata de seres, ou a posição que um ser ocupa numa determinada série, tá? Então, o numeral vai estar relacionado exatamente com essa questão de números, com essa questão de quantidades. Então, eu posso falar sobre, exemplo, ela foi a primeira da turma. Então, eu estou falando de quantidade. Se eu falo assim, número 1, número 2, eu também estou falando de quantidades. Então, olha só. 1, 2, 1000, primeiro, décimo, tá? São exemplos dessa questão de quantidade. É por isso que são numerais. Só que os numerais, eles têm a sua classificação. Então, vamos ver agora qual é a classificação dos numerais. Então, nós temos lá os numerais cardinais, tá? Então, os numerais cardinais indicam a quantidade a determinada, tá? Então, quando você fala 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, você está tendo aí um numeral cardinal, porque é um número determinado. Nós temos também o numeral ordinal, que vai indicar aí uma ordem de sucessão, tá? Então, quando você tem essa sucessão, ou seja, essa ordem, você vai ter um ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Nós temos também os numerais multiplicativos, tá? Os multiplicativos são aqueles que vão indicar uma certa multiplicação. Como assim multiplicação, professora? O dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo, o sextuplo e assim por diante, tá? Então, quando vocês estiverem em determinada situação semelhante a essas, vocês terão um numeral multiplicativo. Nós temos o numeral fracionário, ou seja, vai indicar uma certa fração, uma divisão, tá? Meio, terço, quarto, onzeavos e assim por diante. Então, aquela era a questão dos numerais e agora vamos entrar na questão dos pronomes, tá? Então, primeiramente, vamos entender o que são os pronomes. Então, o pronome, ele sempre vai acompanhar, ou seja, ele vai determinar ou até mesmo substituir um nome. Como assim, professora? Acompanhar ou substituir um nome? Se eu falar assim, ó, Maria foi à feira, ponto. Maria comprou café. Precisava repetir o Maria novamente? Não, tá? Eu poderia substituir esse segundo Maria por um pronome. Então, eu poderia dizer, Maria foi à feira, ponto. Ela comprou café, tá? Então, eu substituí o nome Maria por um pronome ela. Então, olha um outro exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Ana disse para sua irmã, eu preciso do meu livro de matemática. Você não o encontrou? Ele estava aqui em cima. Então, o que nós temos aqui de substituição? Então, quando ela diz que precisa do livro de matemática, ela está substituindo a palavra livro de matemática, olha só, por um pronome pessoal, no caso, oblíquo o, tá? Você não o encontrou, para ela não dizer novamente, você não encontrou o meu livro de matemática, para ela não repetir. Então, o pronome ele serve também para isso, tá? Para evitar essas repetições dentro do texto. Então, para não repetir, ela substituiu por o, tá? Então,
primeiramente também nós temos aqui, ó, Ana disse para a irmã, eu preciso. Então, para não dizer Ana precisa, entendeu? Então, tem essas substituições dentro do contexto. E aí nós temos a parte de classificação dos pronomes. Como é que os pronomes são classificados? Como é que eles são divididos, organizados? Então, nós temos lá os pronomes pessoais. Então, os pronomes pessoais, eles vão indicar as pessoas do discurso, tá? E vão ser divididos em dois tipos. Os retos, tá? E os oblíquos, que vão exercer lá uma função de complemento. Então, os oblíquos, eles vão exercer dentro da frase apenas função de complemento, vai complementar. Então, olha a tabelinha aí, para vocês verem. Então, primeiramente, nós temos lá a questão, isso é importante, tá? A questão de número, singular e plural. Então, temos primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, temos lá, questão dos retos. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Agora, quando falamos de plurais, nós temos lá a primeira pessoa do singular, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. E temos os pronomes pessoais do caso oblíquos. Lembrando que os que eu disse anteriormente são os pronomes pessoais do caso reto. Então, como pronome pessoal do caso oblíquo, nós temos lá, ó, me, comigo, que são os que podem substituir o eu, tá? Que tem a questão do eu. Te, contigo. Se, consigo ou alhe. Nos, conosco. Vos, convosco. Se, consigo, os, as, lhes, tá? Então, esses são os tipos de pronomes pessoais, certo? É interessante sempre vocês estarem olhando, visualizando essa tabela, tá? Para vocês não virem a esquecer. Nós temos também os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, eles vão indicar posse, quer dizer que alguma coisa é de alguém, tá? Então, nós temos lá meu, minha ou meus, minhas, teu, teus, tua, tuas, seus, seus, suas, suas, nosso, nossas, nosso, nossos, nosso, nossa, nossos, vosso, vossos, vossa, vossos, vossas, tá? É meio ruim de pronunciar assim, dessa forma. Então, olha o exemplo. Este livro é meu. Então, qual é o pronome que indica posse aí? O meu, quer dizer que é meu, não é de outra pessoa. Você fala, este livro é seu. A posse é sua, tá? Então, sempre prestem atenção nessa questão da posse do objeto, certo? E nós temos também a questão dos pronomes demonstrativos, que são aqueles que vão indicar ideia de lugar, ideia de espaço, tá? Em relação à pessoa do discurso, ou seja, onde é que eu me localizo, localizações, tá? Então, quais são esses tipos de pronomes? Nós temos o este, esta ou isto, tá? Quando é que você utiliza? Quando você, tá? Quando você está próximo da pessoa que fala e para o tempo presente. Ou seja, quando alguma coisa está próximo da pessoa quem está falando, tá? Olha o exemplo. Este chapéu que estou usando é de couro. Por que eu usei o este? Porque o chapéu está próximo de mim. Eu estou usando, tá próximo, tá? Este ano está cheio de surpresa. É um tempo presente, tá? É por isso que eu usei o este. Porque é próximo de mim, tá? Então, quando está próximo de mim, eu utilizo este, esta ou isto. Agora, só um pouquinho. Agora, o esse, essa, isso são usados para o que está próximo da pessoa com quem se fala, para o passado recente e para o futuro, tá? Então, esse, essa e isso eu utilizo para a questão do passado e do futuro. Lembrando que o este, esta e isto era para o presente. Agora, para o passado e o futuro, eu utilizo esse, essa ou isso. Olha só. Esse chapéu que você está usando é de couro, tá? Lembrando que é um tempo passado. Aquele, aquela, aquilo, tá? São usados para o que está distante da pessoa. Então, antes disso, vamos recapitular. Para coisas que estão perto, eu utilizo este, esta, isto, esse, essa, isso.
Lembrando que para o presente, esse, essa, isso, e para este, esta, isto, e para o passado e futuro, esse, essa, isso. Agora, para coisas que estão longe, eu utilizo aquele, aquela, aquilo, tá? Que está distante de mim, tá? Aquele chapéu que ele está usando é de couro, quer dizer que o chapéu não está perto de mim. Não está na minha cabeça, igual no exemplo passado. Está com alguém, por isso que está distante, certo? Nós temos também a questão dos pronomes indefinidos, tá? Então, os pronomes indefinidos, primeiramente, ele vai se referir a uma terceira pessoa do discurso. Vamos lembrar quem são as terceiras pessoas do discurso? Então, as terceiras pessoas do discurso podem estar no singular, tá? Ele ou ela, ou no plural, eles ou elas, tá? Desde que seja empregada de uma maneira vaga e impressiva. Ora, olha só quem eles são. Prestem atenção. Eles podem estar no singular, de maneira variável, que é algum, alguma, nenhum, nenhuma, todo, toda, outro, outra, muito, muita, pouco, pouca, certo, certa, vário, vária, tanto, tanta, quanto, quanta, tá? E no plural também ainda de maneira variável, ou seja, quanto a gênero, número e grau, nós temos lá alguns, algumas, nenhuns, nenhumas, todos, todas, outros, outras, muitos, muitas, faltou um S ali, tá? É muitas, poucos, poucas, certos, certas, vários, vária, tantos, tantas, quantos, quantas, tá? Então, esses são a questão de plurais para os variáveis, tá? Agora, os variáveis apenas em questão de número. Nós temos lá no singular qualquer, bastante, e no plural quaisquer, bastantes, tá? E quanto aos invariáveis, ou seja, aquele que não tem questão de número, de gênero, nada dessa questão, ou seja, não é dividido entre feminino, masculino e nem de singular, plural, é usado para qualquer um dos discursos. Nós temos o alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, cada, algo, que e quem, certo? Agora, os pronomes interrogativos. Primeiramente, né, interrogação quer dizer que é uma pergunta, tá? Então, nós iremos fazer perguntas diretas ou indiretas. Então, quais são esses pronomes? Que, quem, qual, quanto, tá? Então, olha só o exemplo. Que farei agora? Tá? É uma interrogativa direta, ou seja, eu estou perguntando diretamente. Olha só. Quanto te devo, meu amigo? Qual é seu nome? Não sei quanto devo cobrar por este trabalho. Tá, quando é que ela vai ser interrogativa direta e quando ela vai ser interrogativa indireta? Direta é quando a pergunta ela vai necessitar do sinal de interrogação, ou seja, é uma pergunta direta. Agora, quando não há o sinal de interrogação, ela vai ser indireta, tá? É um discurso indireto. Agora, os pronomes relativos, tá? Vamos ver o quadro dos pronomes relativos. Então, os pronomes relativos também são divididos em variáveis e invariáveis, tá? Variáveis quanto à questão do gênero, masculino ou feminino. Nós temos lá, quanto aos masculino, o qual, os quais, cujo, cujos, quantos, quantas. E feminino, o qual, as quais, cujo, cujas, quanta, quantas. E os invariáveis nós temos quem, que, onde, certo? Então, essa é a tabelinha dos pronomes relativos. E agora, vamos para a tabelinha dos pronomes de tratamento. É o mais conhecido por vocês, tá? Vocês estudaram já bastante essa questão dos pronomes de tratamento. Então, temos lá, olha só, quando é uso cerimonioso ou oficial. Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Eminência, Vossa Santidade, tá? Então, esses são um dos usos. Só existem esses, professora? Não. Lembra lá que nós temos o você, que é um pronome de tratamento, entre outros tipos, tá? Aqui eu coloquei apenas o do cerimonioso ou oficial, tá? Mas existem outros tipos de pronome de tratamento. Certo? Então, pessoal, era isso por hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso não,
entrem em contato comigo no meu WhatsApp. Se cuidem e tenham um excelente dia. Obrigada por ficarem comigo até o final.